Muito boa noite, bem-vindos à Hora do Jornal. A PRM já reagiu ao caso do baleamento mortal de um menor e o ferimento de um jovem de 23 anos, ocorrido ontem no distrito de Dondo, na província de Sofala, por um agente da polícia. O porta-voz da PRM garantiu que, se provar que houve negligência, o autor dos disparos será exemplarmente punido. A Polícia da República de Moçambique garantiu hoje que os agentes que dispararam na manhã desta segunda-feira no bairro de Mafarinha, na tentativa de dispersar uma multidão que estava a linchar dois supostos ladrões de motorizada, cujos tiros mataram um menor de 14 anos de idade e feriram num braço um jovem, serão punidos e julgados de acordo com a lei, caso se prove que houve negligência ou excesso de zelo por parte dos mesmos. O Comando Provincial da PRM de Sofala, constituiu uma equipa de inquérito que já se encontra no Dondo a efetuar trabalhos, visando perceber o que é que exaustivamente teria acontecido, visando perceber em que circunstâncias de fato é que aqueles colegas ou o colega teria efetuado aquele disparo que culminou com a morte de um indivíduo e ferimento de outro que se encontra hospitalizado no hospital, no Hospital Central da Beira. E enquanto isso, é este inquérito que vai editar a responsabilização ou não, vai editar na verdade se há espaço para serem indiciados, se houve um disparo voluntário ou não, e que mais tarde ditará a extração do respectivo auto e detenção dos mesmos para responderem em juízo. A polícia garantiu, por outro lado, que apoios sociais já foram canalizados às famílias das vítimas. Primeiro, a família enlutada, a família do indivíduo de 14 anos que teria perdido a vida nesta operação, e ainda o apoio social está a ser efetuado ao indivíduo que se encontra internado no Hospital Central da Beira. E o Comando Provincial da PRM de Sofala aproveita o momento de fato para lamentar e endereçar sentimentos de pesar à família enlutada. Ainda hoje a polícia revelou que já foram identificados os agentes que aparecem nas redes sociais a torturarem garimpeiros no distrito de Namanhumbir, em Cabo Delgado. No briefing do Comando-Geral, a polícia informou ainda que 29 pessoas morreram nos últimos 7 dias, vítimas de acidentes de viação. Filmados por uma câmara amadora a maltratar garimpeiro, já estão a ser interrogados pelas autoridades. A polícia não esclarece, no entanto, se os agentes estão ou não detidos. Na sequência das averiguações que até então estão sendo feitas, importa adiantar que os agentes envolvidos já foram identificados. O local dos fatos efetivamente trata-se de Namanhumbir, portanto em Cabo Delgado, e o trabalho prossegue, portanto a equipe que foi constituída para a investigação continua, portanto, a trabalhar no terreno, está a ouvir os agentes neste momento e quando estiver disponível o relatório conclusivos iremos, portanto, partilhar os resultados, portanto, decorrentes deste trabalho de investigação que continua a ser levado a cabo. No briefing sobre as ocorrências criminais da última semana, a polícia informou que mais de 20 pessoas morreram vítimas de acidente de viação. Houve registro de 40 acidentes de viação contra 29. Infelizmente, há um incremento na ordem de 38%. Em termos de consequência, houve registro de 29 óbitos contra 20, 37 feridos graves contra 18, 48 feridos ligeiros contra 21. Tivemos ainda danos materiais avultados, assim como ligeiros, decorrentes, portanto, dos acidentes de viação que fizemos referência. Destaque vai também para um caso de corrupção envolvendo 2 agentes da polícia. Na semana de 15 a 22 de julho, a polícia deteve 512 pessoas nas diferentes operações que realizou. 2 pessoas ficaram gravemente feridas e outras 17 contraíram ferimentos ligeiros após após a viatura em que seguiam, que é um transporte semicoletivo de passageiros, ter despistado e capotado na zona da Praça dos Trabalhadores, na cidade de Chimoio.
As vítimas seguiam neste semicoletivo de passageiros que fazia a rota Bairro 5 ao centro da cidade. Quando chegadas na Praça dos Trabalhadores, a viatura em alta velocidade despistou e capotou, segundo descreveu uma das vítimas, que se encontra internada no Hospital Provincial de Chimoio. Antes de curvar, de Praça do Trabalhador aí, claro que a chapa virou, ou depois de virar, comecei a... Não sei. Depois a pessoa começou a sair para a janela. O responsável do Banco de Socorros da maior unidade sanitária de Manica diz que dos 19 feridos do referido acidente, 2 estão em estado grave, encontrando-se a receber cuidados médicos na cirurgia e sala de reanimação do Hospital Provincial de Chimoio. O Banco de Socorros do Hospital Provincial de Chimoio recebeu 19 utentes vítimas de acidente de viação. O maior número dos pacientes foram atendidos em regime ambulatório. Temos 2 internamentos. O primeiro está na reanimação por um trauma craniano moderado, potencialmente grave. Teve igualmente um trauma do tórax e uma fratura do húmero. Então a situação clínica à entrada era delicada, estava inconsciente e com muita dor. Nos últimos 4 dias, os acidentes de viação provocaram 5 mortos e 44 feridos, entre graves e ligeiros, ao nível da província de Manica. Esta terça-feira foi dia de Conselho de Ministros, onde uma das deliberações foi a manutenção das restrições no fornecimento de água em Maputo nos próximos meses devido à falta de chuva. O Conselho de Ministros anunciou que a barragem dos Pequenos Libumbos continua com baixos níveis de retenção. Esta terça-feira, o Governo aprovou ainda a revisão da lei da autoridade tributária para fixar em 4 anos o limite do mandato do presidente do organismo. Este é o drama que vai continuar a fazer parte do dia a dia dos moradores das cidades de Maputo, Matola e Boane. Apesar dos níveis de retenção de água estarem a subir nos principais rios do país, o Beluzi ainda está longe de atingir este estágio. Na sessão do Conselho de Ministros, o governo voltou a analisar a situação e decidiu manter as restrições de água nos próximos meses. O nível de armazenamento de água nas albufeiras é satisfatório, portanto, situa-se acima de 60% em média, à exceção da albufeira dos Pequenos Libumbos, atualmente com um nível de 25,3%, o que impõe a manutenção das medidas de restrição no fornecimento de água às cidades de Maputo, Matola e também à vila de Boane. As restrições, que vigoram desde 2016, foram a saída encontrada pelo Executivo para racionalizar a pouca água que existe. Ainda esta terça-feira, o Governo deu luz verde à revisão da lei que cria a Autoridade Tributária de Moçambique. O Executivo quer, entre outros aspectos, fixar em 4 anos o tempo de mandato do presidente da Autoridade Tributária, uma vez que até agora a presidência deste organismo não tem limite temporário. A necessidade de definir de forma expressa as competências do ministro que superintende a área das finanças, portanto, o ministro de tutela, no quadro dos poderes tutelares que são definidos pela lei. O outro objetivo prende-se com a necessidade de fixar a duração do mandato do presidente da autoridade tributária e também dos diretores gerais e dos diretores gerais adjuntos, ora fixado ou proposto em 4 anos. A necessidade de redefinir a composição do Conselho Superior da Autoridade Tributária, que é o órgão máximo, dirigido por Sua Excelência, o Ministro das Finanças. O Conselho de Ministros analisou ainda a situação de saúde dos moçambicanos e anunciou que há mais de 100 dias não se registram casos de cólera. Ainda hoje o Governo fixou em 3.000 meticais o custo de visto de fronteira para turistas. A medida visa criar facilidades para a entrada de turistas oriundos de vários cantos do mundo. O visto de fronteira é a autorização de entrada concedido a cidadãos estrangeiros nos postos fronteiriços nacionais. O governo aprovou recentemente um instrumento por meio do qual deixa de ser obrigatório que turistas obtenham o visto nos países de origem.
como forma de facilitar cada vez mais a entrada de estrangeiros. Esta terça-feira, o Executivo estabeleceu o custo do visto de fronteira para turistas, uma taxa $7 mais acessível que o preço praticado na região. $50 é o preço que concorre com o valor que é praticado ao nível da região. Inclusive, nós estamos abaixo, é cerca de $3 a $7 ao preço praticado aqui na região austral. Portanto, é um preço animador. De acordo com o governo, deixa de ser necessário o pedido de visto dos países de origem aos turistas provenientes de lugares onde Moçambique tem embaixada ou consulado. Também, ao longo dos últimos 3 meses, incrementou-se o volume de emissão de vistos de fronteira. Registramos um total de 11.904 vistos de fronteira emitidos para o setor de turismo, o que significa um incremento em relação ao trimestre passado, que se situava em cerca de 9.000. Um olhar agora sobre o abastecimento de gás. A Petromoc diz que tem gás suficiente para alimentar a procura cada vez mais crescente. A escassez que se assiste na capital do país e na Matola resulta da fraca capacidade de carregamento da fonte aos postos de venda. A Petromoc tem uma capacidade máxima de armazenamento de combustíveis de 410 mil metros cúbicos e desta apenas usa 40% a 50%. Ainda assim, a empresa moçambicana garante que com quantidades reservadas está em condições de abastecer o mercado. Temos gás armazenado suficiente para o mercado. Penso que o que aconteceu foi um aumento da procura. Portanto, o consumo de gás aumentou nos últimos tempos, provavelmente derivado da componente preço de venda. Pelo menos essas são as alterações que estamos a verificar. O terminal oceânico da Petromoc na Matola recebe combustíveis diversos, nomeadamente gasolina, gasóleo, gás doméstico e jet, combustível usado em aeronaves que chegam à empresa transportados em navios e abastece quase todas as gasolineiras da zona sul de Moçambique. Esta terça-feira, o administrador da Matola visitou as instalações da Petromoc naquele ponto para conhecer o funcionamento. O número de crianças que estudam relento na Matola subiu este ano devido ao aumento da população e de crianças em idade escolar. Para acabar com turmas que estudam ao relento, o governo local pretende construir 250 salas de aulas até 2019. Só de ano passado a esta parte, o número de crianças que estudam ao relento subiu de 766 para 930, um aumento de 18%. Através do projeto Minha Sala de Aula, Meu Futuro, o governo da Matola pretende erguer 250 salas para acabar com as turmas ao relento. Há uma parte da Matola que não se conhece bem, que é esta, com 930 turmas ao ar livre. E estamos a imaginar qual é a qualidade da educação quando temos crianças a estudar ao relento. Portanto, nós quando dizemos Minha Sala de Aula, Meu Futuro, queremos que as crianças tenham um futuro a partir da educação com qualidade. Entretanto, o Executivo da Matola ainda não tem o dinheiro para implementar o projeto, estando neste momento a solicitar apoio a diversas empresas. Esta terça-feira, levou o projeto à Petromoc para pedir financiamento, tendo ficado a promessa de encaminhamento da solicitação. Pensamos que a Petromoc pode, não é, apreciar este projeto e posicionar-se. Nós, a nível local, já começamos com o trabalho. Só agora estamos a fazer 2 escolas primárias com recursos próprios. Temos também a indicação de alguns parceiros que nos irão ajudar, incluindo o governo provincial e o governo central. A situação de alunos que estudam o relento não só afeta a Matola, como também a todas as províncias do país, apesar de Moçambique ser uma referência na produção de madeira. O país necessita de 2.300 fiscais e $500 mil para estabelecer uma unidade de combate ao crime contra a fauna.
Um fiscal que devia controlar uma área de 50 km², hoje guarnece 315 km², 6 vezes acima da sua capacidade. A caça furtiva ainda está muito longe de ser combatida em Moçambique. Criaram instituições como a Força de Proteção de Recursos Naturais, mas a capacidade de resposta continua fraca, embora os criminosos estarem a adotar estratégias cada vez mais sofisticadas. Um exemplo claro da fragilidade está na fiscalização. O país tem apenas 624 fiscais, dos quais 250 estão inaptos para exercer atividade, revela o diretor de Proteção e Fiscalização da Administração Nacional de Gestão das Áreas de Conservação, Carlos Pereira. A realidade no terreno é uma, nós temos um fiscal por cada 315 km², quando devia estar a guarnecer 50 km², e portanto temos aqui uma grande lacuna que torna portanto quase impossível realizar uma fiscalização, uma proteção adequada das nossas áreas de conservação. O sonho de contratar mais de 2.300 fiscais para guarnecerem a fauna ainda está longe de ser alcançado por falta de dinheiro. Esta terça-feira, a Administração Nacional de Gestão das Áreas de Conservação reuniu com organizações não governamentais, a Procuradoria-Geral e a Polícia para discutir a criação de uma unidade conjunta para o combate ao crime contra a fauna. Carlos Pereira explica que a implementação deste projeto poderá vir a custar $500 mil. A ANAC sozinha, ou o Serviço de Proteção e Fiscalização, não pode por si só lidar com esta complexidade de matérias, nem tem mandato para tal. O mandato da ANAC limita-se, portanto, às áreas de conservação, a auxiliar o Ministério Público e a cooperar com as outras autoridades. Aqui estamos a falar das alfândegas, estamos a falar da própria polícia e, portanto, nós necessitamos de ter um grupo de trabalho ou uma atividade ou uma unidade de combate ao crime que junte todo o potencial que temos para lidar com esta matéria. Para a PGR, o crime contra a fauna é novo. Daí a necessidade de criar uma nova instituição. E é por isso que a Procuradoria-Geral da República criou um gabinete específico para servir de ponte entre a instituição Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público e as outras, nomeadamente as áreas de conservação. Portanto, precisamos começar a trabalhar juntos para que não lhe apresente aqui números que depois serão diferentes daqueles que a ANAC vai apresentar. Então, precisamos já criar uma plataforma comum. A unidade de combate ao crime da fauna é uma ideia em implementação noutros países que estão organizados, como a Tanzânia, que hoje pune os criminosos da área com penas que variam entre 20 a 30 anos de prisão, acompanhada de multas altíssimas para os infratores. Ainda nesta terça-feira, a polícia deteve 4 indivíduos na posse de pontas de marfim, garras de leão, entre outros produtos feitos com marfim, na cidade de Maputo, além de quantidades consideráveis de medicamentos desviados dos Serviços Nacionais de Saúde. Os 4 suspeitos detidos em Maputo foram encontrados com pontas de marfim, produtos feitos à base de marfim e garras de leão, avaliados em centenas de milhares de meticais. Nenhum dos acusados assume ser proprietário ou ter estado na posse destes produtos. A polícia acredita tratar-se de uma quadrilha dedicada à caça furtiva e diz que já está a investigar outras pessoas. O tráfico de recursos faunísticos, portanto, é um crime protagonizado por indivíduos que fazem parte da criminalidade organizada. Neste momento está-se a trabalhar no sentido de investigar os outros tentáculos, digamos assim, outras ligações, portanto, dessa criminalidade organizada. Uma outra detenção ligada à caça furtiva ocorreu em Cabo Delgado. Na semana passada, em ação que vem desde, investigação que vem desde 2014, 8 de setembro de 2014, conseguiu-se neutralizar um organizador da caça furtiva de nacionalidade tanzaniana no norte de Moçambique, em Montepuez, que atuava no norte de Moçambique, na Reserva Nacional do Niassa e no sul da Tanzânia. E isso resultou de uma colaboração exemplar entre as instituições, a ANAC, CERNIC, Ministério Público e os nossos colegas de Tanzânia. Ainda esta terça-feira, a polícia deteve uma quadrilha na posse de quantidades significativas de medicamento que se suspeita tenha sido desviado do Serviço Nacional de Saúde. O banimento do frango da África do Sul está a ter impacto negativo em Moçambique.
Há cadeias de restaurantes que só conseguem servir metade dos pedidos diários por falta de frango. Boa tarde. Boa tarde, como estão? Tudo bem. Eu gostava de ter um prato de asinhas. De momento, lamento, não temos hot wings, pai, devido ao problema de importação de produtos. Mas eu lhe sugiro, temos o Crash Burger, que sai com beribir também. Eu seria prático. É assim como são atendidos alguns pedidos dos clientes quando precisam de certos pratos típicos desta multinacional de comidas rápidas. Desde que o governo decidiu, há mais de 3 semanas, interditar a importação do frango proveniente da África do Sul, Zimbábue e Congo por suspeita de gripe aviária, parte da indústria de restauração em Moçambique ressente-se desta medida. Conseguimos ter alguma importação, mas o produto atualmente, o nosso estoque está a reduzir. E bastará para isso aferirmos que as lojas não estão a ter capacidade de responder. Há certos produtos que estão ali expostos, que no menu que não estamos a poder responder. A resposta para este problema é o fornecimento de frango nacional, mas para esta multinacional, em Moçambique não há garantia de quantidade e qualidade exigida, o que faz com que recorra ao frango importado. Se olhássemos aquilo que seria sermos fornecidos pelo mercado local, a primeira fatura que viria-se livre é do transporte e segunda dos direitos, né? É natural que os custos baixariam em grande medida. Enquanto isso não acontecer, comunicados como este serão inevitáveis em tempo de crise. A nível nacional, a KFC consome diariamente cerca de 1,2 toneladas de asas e 2,5 toneladas de outro tipo de pedaços. Pela primeira vez, por causa da crise, os produtores nacionais vão fornecer, a título experimental, 2 toneladas de pedaços a esta cadeia de lojas. Gaspar Xirinda e Ricardo Machava, STV. Vamos agora a Bela Vista, onde um homem está a contas com a polícia por ter golpeado seu empregado por suspeitas de relacionamento íntimo com sua esposa. O caso aconteceu em Matutuíne. Portanto, esta é uma notícia que vamos acompanhar ainda ao longo deste jornal. Nós vamos agora observar uma breve pausa no Jornal da Noite. Voltamos já a seguir. Até já, eu espero por si. Pai, eu quero mais. Mais? Mais o quê? Mais. Mãe, anda lá ver o miúdo aqui, diz que quer mais, sei lá o quê. Pai, não percebes nada? Ele está a pedir maio. Maio é o iogurte preferido dele. Disponível em 6 deliciosos sabores e agora também em embalagem mais conveniente. Líquido ou congelado, maio é o seu melhor snack para qualquer hora do dia. Mãe, queremos mais! Oceana, distribuindo qualidade. Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo tanto pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as reais possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos. Cheio Dias, falamos a partir da Matola, boa noite. Boa noite, boa noite. Os dribles, os triplos, os afundaços, lançamentos livres, os desarmes, a assistência. Assista aqui o melhor do basquetebol nacional. Aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura. Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes
que contam as histórias da nossa terra e não só. Ah, não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Ler o jornal O País ficou mais fácil. É isso mesmo. O País Digital está à sua disposição onde e quando quiser. No seu computador, no seu celular ou no seu tablet. Não perca mais tempo. Faça a sua subscrição e leve o país sempre consigo. O País, a verdade como notícia. Um país sem cultura é um país sem identidade. Retomamos as notícias no Jornal da Noite e vamos agora seguir com a notícia que levou-nos ao breve intervalo. Um homem está a contas com a polícia por ter golpeado seu empregado por suspeita de relacionamento íntimo com sua esposa. O caso aconteceu em Matutuíne. É este homem de 39 anos de idade e pai de 13 filhos que se encontra nas mãos da polícia no comando distrital de Matutuíne. O homem terá golpeado seu empregado com recurso à katana, alegadamente por este ter se amantizado com sua esposa. Eu estou aqui por tendo acatenado um homem chamado Shadrach. Esse homem era o meu empregado. Então acabou andar com a minha mulher. Avisei, fui em casa dela, avisei e deixamos, não lutamos nem fazemos nada. Da segunda vez fui avisar, não lutamos nem fazemos nada. Da terceira vez fui ter com o regulo secretário para a gente falar disso. Ele disse que não sabia nada da minha mulher enquanto a minha mulher estava em casa dele. Então quando foi encontrar lá é quando decidi lhe cortar. Aliás, diz não estar arrependido pelo crime que cometeu. Da primeira vez tinha-me levado uma e eu acabei de deixar a minha esposa por causa dele. Então o meu sobrinho também levou, ele também acabou de deixar a esposa dele. Então essa é a terceira pessoa que ele está a fazer. É por isso que eu decidi de catanar ele e queimar também a própria casa dele, porque eu também, a minha casa está destruída. Não estou arrependido porque mesmo que eu estou arrependido, o que ia acontecer ali era que eu levar uma corda, me solicitar sozinho, enquanto com isso a polícia não ia seguir isso, porque eu fiz-me sozinho, ninguém ia esclarecer a polícia conforme ele não ficava preso. Então eu preferi ficar preso, mas enquanto ele também tem uma lição. Este não é o único caso de agressão registrado nos últimos dias em Bela Vista. A polícia contabiliza 3. Tivemos 3 casos. Um de ofensas corporais voluntárias simples e 2 de ofensas corporais voluntárias qualificadas. Esses 2 casos de ofensas corporais, um foi de ciúmes, um outro cidadão teve que acatanar o outro alegando que estava a se amantizar com as suas esposas. O outro também de ofensas corporais, o segundo, foram contradições entre amigos. Eles tiveram
uma briga, lutaram e ficou ferido gravemente a outra pessoa. Outros resultados operacionais permitiram a apreensão de mais de 30 armas de fogo que eram usadas para caça furtiva na Reserva Especial de Maputo. Há um trabalho que está sendo feito junto às comunidades da recolha de armas de caça. Este ano já recolhemos 33 armas. Essas armas são entregues de uma forma voluntária, mediante a sensibilização que é feita às comunidades. O roubo de 10 cabeças de gado e 2 acidentes de viação é o registro do primeiro semestre do presente ano, na Bela Vista. Hoje é dia de festa em Nicoadala, com cerca de 160 mil habitantes. O distrito de Nicoadala assinala hoje 31 anos de elevação. A categoria de distrito, o abastecimento de água ronda os 65%, energia 35%, portanto 35 pontos percentuais da população global. A questão da produção de comida também constitui desafio. Naquela categoria, o administrador interino João Nhambessa reconhece as dificuldades que a população passa para ter acesso à água, bem como energia. Nesse momento, a percentagem de cobertura de água, nós estamos em 65% da população e precisamos de avançar. Naturalmente, o nosso foco é abastecer toda a população. Em termos de expansão de energia, estamos em cerca de 35% naquilo que é a expansão de corrente elétrica. Fora aquelas dificuldades, o distrito de Nicoadala quer atingir níveis satisfatórios de produção de comida, com destaque para arroz e milho. Nós sabemos que Nicoadala é grande produtor de hortícolas e abastecemos alguns dos distritos vizinhos e não só. Também é grande produtor de arroz, feijão buer e ananás. Neste momento está em vista a construção de uma fábrica, portanto, de sumos das frutas que são produzidas no nível do nosso distrito. Nicoadala é um distrito localizado a 30 quilômetros da cidade de Climane e porque hoje é dia de festa, atividades culturais marcam a efeméride. E em dia de festa, os residentes do distrito de Nicoadala também deixaram ficar o seu sentimento. A população, o que está a precisar a população, bem, não é tudo. Uma parte já se fez, temos escolas, temos água, algumas comunidades têm água potável e temos energia, apesar que ainda não chegou, mas ainda falta, mas o pouco já temos. Muito o governo já fez. A estrada assim, no momento já está baulada, só que a energia chega um pouco fraca, não temos condições de coisa, não temos água. Queremos mais comércios, mais aumentos de produção, produtividade, né? Por exemplo, questão de maquinaria, que ainda são poucos. A população chora muito mais para a abertura de machambas grandes, pelo menos existir tratores, que é para poder a população aumentar a sua produção. Também o canal, como dizem que já vai aumentando o canal, o ramal era pequeno, apesar que a água sai daqui, mas os consumidores eram poucos. Agora está a aumentar o número de consumidores praticamente. Aqui no Guadara precisa muitas coisas, água aqui não tem, malujo não chegou bem, aí no Bademo não chegou, sim, água mais malujo não chegou, sim, tem falta aqui no Guadala muito, despesa também não. O secretário executivo do Conselho Nacional de Combate ao SIDA diz ser necessário que as mensagens sobre o combate e prevenção sobre o HIV sejam adequadas ao grupo-alvo. O secretário executivo falava durante a oficina de trabalho sobre o plano de ação da estratégia de comunicação do HIV-SIDA. Em junho deste ano foi aprovado o plano de ação da estratégia de comunicação para o HIV-SIDA. Com o plano, pretende-se adotar uma nova forma de abordagem das mensagens de prevenção e combate ao HIV. O Conselho Nacional de Combate ao SIDA defende que deve-se moçambicanizar a forma como as mensagens são difundidas. Em alguns sítios é um pouco mais fácil falar sobre sexualidade, nos outros sítios é mais difícil.
como as pessoas a nível local tratam desses assuntos de sexualidade. E se nós conhecermos isso, não vamos conhecer para cada uma das comunidades, mas podemos conhecer para cada região. Então, depois dali, nós podemos adaptar essa nossa mensagem para facilmente ela chegar aos destinatários usando esses elementos, essas práticas socioculturais locais e outros aspectos que são importantes e que são diferentes de cada sítio para sítio. O secretário executivo do CNCS falava na abertura da oficina de trabalho sobre o plano de ação da estratégia de comunicação do HIV-Sida. A oficina tem por objetivo a definição das estratégias para a implementação do plano de comunicação. Então aqui trouxemos a maior parte desses intervenientes para, mais uma vez, revisitarem o plano, ver o que em conjunto concordamos fazer e agora começarmos a fazer. Então esses serão 2 dias de redefinição das táticas de como nós fazemos isso e a responsabilização de cada um dos intervenientes nesse processo, de quem vai fazer o quê e como vamos fazer. Então essa é uma oficina mesmo de trabalho para continuarmos a implementação do plano de ação aprovado a 30 de junho deste ano. O evento, que decorre em Maputo, tem a duração de 2 dias e junta membros do CNCS, parceiros de governo na área de HIV e membros do MISAU. Pela primeira vez, Moçambique vai acolher a reunião de preparação da Conferência Internacional de Tóquio sobre o desenvolvimento de África. O encontro vai acontecer no dia 24 de agosto. Vai contar com mais de 100 empresários, entre japoneses e moçambicanos. O anúncio foi feito hoje, após uma visita do embaixador japonês à CTA. A visita do embaixador do Japão à CTA é feita no contexto da recém-viagem do Presidente da República àquele país, onde a delegação moçambicana pediu que a reunião de preparação da Conferência Internacional de Tóquio sobre o desenvolvimento de África se realizasse em Maputo. O que visa neste encontro também vai ser a consolidação e implementação do seminário TICAD que nós temos no dia 24 de agosto do presente ano, onde terão cerca de 50 empresas japonesas e também teremos a nossa contraparte no mínimo de 50 a 100 empresários da nossa parte. Ainda neste encontro foi discutida a criação de certificados para os produtos frescos no sentido de aumentar as exportações. No que concerne uma das plataformas que foi discutida foi relevante a criação dos certificados. Vocês podem ter a retrospectiva daquilo que foi nos últimos 2 anos, o índice das exportações e importações veio a cair. Então a criação do mecanismo de elaboração de certificados dos nossos produtos frescos, estamos a falar do camarão, estamos a falar também da produção da agricultura, isso visa também a subir aquilo que é a nossa balança de pagamentos. A Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África, designada TICAD, é um evento que acontece de 5 em 5 anos e determina o financiamento japonês aos países africanos. A reunião, que irá acontecer em Maputo, vai discutir a conferência de 2019. O selecionador nacional de futebol, Abel Xavier, foi convidado do programa O Ataque na edição de ontem, segunda-feira. Veja as linhas de abordagem, portanto, de Abel Xavier, já a seguir ao brevíssimo intervalo. Mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Maputo poderá ter uma máxima de 26 graus Celsius, uma mínima de 13 graus. 25 de máxima para Xai-Xai, 12 de mínima. Para Inhambane, uma máxima prevista de 27 graus Celsius, uma mínima de 14 graus. Para a cidade da Beira esperam-se máximas de 27 graus, uma mínima de 17, 23 de máxima para Chimoio, 10 de mínima. Para Quelimane, uma máxima prevista de 27 graus Celsius, mínima de 17. Tete poderá ser a cidade mais quente do país, com uma máxima prevista de 30 graus Celsius e uma mínima de 20 graus. Para Nampula espera-se uma máxima de 26 graus, mínima de 17, 29 de máxima para Pemba, 21 de mínima. Lixinga vai continuar fresquinha com 23 de máxima, 10 de mínima. Push, push, estouro de sabor. Push, push, a pastilha crocante que por dentro tem sabor. Push, 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 recheada de sabor. É só pôr na boca e curtir as sensações. É mesmo assim, deixa te levar por essa onda de sabor, yeah?
Follow-up agora é Push, a pastilha crocante com o recheio líquido cheio de sabor. Oceana, distribuindo qualidade. Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo tanto pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as reais possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos. Elias, falamos a partir da Matola, boa noite. Boa noite, boa noite. Estava lá, mas houve aqui uma patrão. Extensão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Secretária permanente. Boa noite, bem-vindos ao... O que isto significa? Ainda está A reclamarem que olhar para o sol é um gesto simples. Com o objetivo de raptar pela polícia. O local é uma das vias de oportunidade. Quais são os grandes STV Notícias, há 3 anos, informando 24 horas por dia. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa, a política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias.
Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Seguimos para a última parte do Jornal da Noite e agora para olharmos para o desporto. O selecionador nacional de futebol, Abel Xavier, foi o convidado especial do programa Ao Ataque de ontem, onde o pano de fundo foi a derrota dos Mambas no apuramento ao cano interno. A falta de ritmo competitivo foi apontado como um dos problemas do futebol moçambicano. Abel Xavier também deu-nos o privilégio de estar Antes do debate começar, Abel Xavier deu mão à palmatória. Da mesma forma que quando eu ganho, ou Moçambique ganha, todas as pessoas ficam contentes e nós aparecemos num clima de euforia, eu fiz questão de estar aqui neste programa porque também nas derrotas eu tenho que ser a primeira pessoa a intervir como líder de um determinado processo e também dar a cara. Mas pareceu-me com falta de... As palavras do selecionador nacional não acalmaram os comentadores do programa, que criticaram a atuação da seleção nacional. Esta seleção em relação à seleção principal, creio que tem alguns déficits mentais também. Eu penso que os jogadores adormeceram, ficaram a pensar que a eliminatória já estivesse ganha. Acho que a equipa acusou um bocadinho nos primeiros 15, 20 minutos e a equipa de Madagascar soube aproveitar o pouco do nervosismo da seleção. O campeonato de Madagascar, neste caso estamos a falar do campeonato interno, não é mais forte do que o nosso campeonato. Estes jogadores, esta geração de Madagascar, é uma seleção que trabalha sensivelmente há 3 meses juntos, porque tem um centro de estágio, onde convoca os jogadores e treinam juntos e têm períodos pré-competitivos para treinar. Importante. Veja a importância do impacto de um país pequeno nas condições que tem. A culpa da má prestação dos Mambas no cano interno pode estar no Moçambola, que não tem ritmo competitivo. Independentemente de alguns aspectos técnicos que a mim também não me agradaram, alguns pormenores, sobretudo a defesa jogava muito no limite. Alguns jogadores jogavam no limite, nós estávamos ali com o coração. Independentemente disso, acho que faltou pulmão, faltou alguma coisa. E isso não é culpa do selecionador, é culpa muito da nossa realidade. O nosso campeonato, de facto, não é um campeonato muito competitivo que põe à prova de fogo semanalmente os nossos jogadores. Eu não acredito que seja reflexo do nosso Moçambola, porque nós temos a equipe do Ferroviário da Beira, por exemplo, que está nas competições internacionais e atingiu níveis jamais esperados. Portanto, nós tínhamos por obrigação de fazer o melhor contra os malgaches, porque historicamente Moçambique sempre sobrepôs-se a esta equipe de Madagascar. Não, há um aspecto que é um aspecto estrutural em relação não só ao modelo do campeonato que nós temos no Moçambola e também as dificuldades espaciais. E quando eu falo das dificuldades espaciais, eu falo, por exemplo, na alteração do piso, a logística de viagem, nos modelos de formação para que o jogador possa crescer com um aperfeiçoamento competitivo, equilibrado, e há grandes assimetrias no campeonato de Moçambola a esse nível. No domingo, a seleção nacional foi afastada do cano interno, ao perder por 2-0 contra a Madagascar. Agora a Liga Nacional de Basquetebol Senhoras Feminino, melhor masculinos Mozal, os Ferroviários de Maputo e da Beira, iniciam amanhã a disputa da final da Liga Moçambicana de Basquetebol, num play-off a melhor de 5 jogos. Os jogos da final serão transmitidos nos canais STV e STV Notícias. Decorrem os últimos preparativos no pavilhão coberto do Clube Ferroviário da Beira para acolher, a partir de amanhã, quarta-feira, a fase final do Campeonato Nacional de Basquetebol Sénior Masculino. As equipas do Ferroviário da Beira e de Maputo
disputarão neste campo, a partir das 18 horas da manhã, a maior de 5 jogos. Carlos Crispim, que é vice-presidente do Ferroviário da Beira para a área do basquetebol, garantiu que está tudo a postos neste majestoso pavilhão, cuja reabilitação está praticamente concluída para a disputa do troféu, e espera que os desafios venham corresponder às expectativas dos moçambicanos. Praticamente todos os itens importantes e indispensáveis à realização dos jogos da final foram rigorosamente cumpridos. Hoje apenas o que se vai fazer é a colocação, portanto, dos marcadores eletrónicos e também o reforço da iluminação. Já é uma iluminação boa, mas pretende-se reforçar ainda mais com 15 candeeiros. Temos todas as condições para que a fase final comece amanhã. Esperamos nós que a realização, portanto, desta fase final corresponda às expectativas de todos os amantes do desporto em geral, mas em particular, portanto, os amantes do basquetebol. Crispim garantiu, por outro lado, que o Clube Ferroviário da Beira continua firme na luta pelo título. Sabemos que vamos enfrentar uma das melhores equipas, se não a melhor equipa do Maputo, o campeão nacional, uma equipa muito bem orientada e muito bem reforçada, mas nós teremos os nossos argumentos certamente para em casa desafiarmos com humildade esta final e atingirmos os objetivos que definimos. O Ferroviário da Beira espera apoios do público. Eu espero que o público beirense continue a ser o mesmo. Todos nós sabemos que o povo beirense, quando se une a uma causa, vai com rigor até ela, e esperamos que a partir da manhã o pavilhão esteja completamente cheio a apoiar a nossa equipa, porque é isso também que os atletas esperam. Refira-se que o Ferroviário de Maputo é o campeão em título e seu homónimo da Beira é vice-campeão. O espetáculo vai começar amanhã a partir das 18 horas. Quanto a nós, em termos de notícias, está tudo dito, a informação está pautada. Despedimos-nos, marcando um novo encontro amanhã pontualmente às 19h55. Até lá, desejo a continuação de uma noite feliz.